Bom dia, segundos anos, tudo bem? Então, nós estamos com mais uma aula para conversarmos sobre a importância do estudo. Nós vamos trabalhar hoje o capítulo 8, o perigo da ignorância. E nós vamos fazer a leitura da página 50 e 51, tá bom? Primeira coisa, é importante a gente entender o termo ignorância, né? Ignorância significa que a pessoa ela não conhece sobre alguma coisa, né? Ela não sabe sobre algo. Então, é a falta de estudo, é a falta de conhecimento, que não tem instrução, né? Não tem informação suficiente sobre algo, tá? Então, quando a gente fala que uma pessoa é ignorante em tal assunto, significa que ela não conhece, que ela não sabe, que ela não tem apropriação sobre aquele conhecimento. Então, vamos fazer juntos a leitura na página 50? A mãe de Marcos não sabia que leite tem data de validade. Passado o prazo marcado na embalagem, os alimentos fazem mal à saúde. Marcos aprendeu isso na escola. Então, olha só, aqui nós temos o desenho do Marcos e da mãe. Olha o que ele está falando para a mãe nesse balão. Mãe, o prazo de validade deste leite está vencido. Saber é muito importante. Quem não sabe pode ser facilmente enganado. Seria quase a situação dessa do Marcos, né? E da mãe dele no supermercado. Se a mãe dele não soubesse que, como a mãe dele não sabia, né, que o leite tinha vencimento, e se o Marcos não estivesse junto com ela iria comprar o leite vencido, levaria para sua casa e eles estariam consumindo o leite, né, que está vencido, que poderia inclusive já estar estragado. Na sociedade existem várias maneiras de enganar quem não tem conhecimento e informação. Muitos políticos, por exemplo, não são honestos. O que é honestidade? Né? É aquele que é sincero, é aquele que a gente pode se confiar, é aquele que fala a verdade. Mas muitas pessoas, por ignorância, voltam neles. Por isso é muito importante aprender a ler, a escrever e saber cada vez mais coisas. Não se para de aprender nunca, né? Então, por mais que vocês pensem assim, eu vou sair da escola, vou entrar numa faculdade, vou estudar aquilo que eu quero, né? É muito importante vocês entenderem que mesmo como profissionais, vocês vão continuar estudando o resto da vida de vocês, né? Então, vocês precisam olhar para o estudo como algo prazeroso, como algo que traz informação e deixam vocês mais sabidos sobre as questões do nosso mundo, né? Sobre aquilo que a gente entende, né? De não se deixar ser enganado, ok? Só sei que nada sei. Essa frase foi dita por Sócrates, um filósofo grego, há mais de 2000 anos. O que ela quer dizer? Ela mostrou a humildade daquele filósofo. Sócrates diz que, apesar de saber muitas coisas, havia ainda muito mais coisas que ele ignorava. Ou seja, só sei que nada sei é que, por mais que a gente estude a vida inteira, sempre terá coisas novas para aprendermos. Por quê? Porque o mundo é um grande quebra-cabeça. Os conhecimentos estão conectados e a cada instante pessoas estão criando novas ideias, novos conhecimentos, né, novas invenções. Então, a cada momento, coisas novas surgem para ser acrescentado. Vamos para a página 51. Quando eles souberem, os meninos que brincam talvez não saibam, não que há meninos na luta por um pouco de pão.
Os meninos que estudam o fazem sem notar, que há meninos sonhando com poder estudar. Há meninos com tudo a viver muito bem, que talvez não entendam por que tantos não têm. E há meninos vivendo um momento de paz, sem sequer perceber do que a guerra é capaz. Mas quando eles souberem, tudo isso vai passar, pois está nas crianças o poder de mudar. O que esse poema quer dizer? Que nós aqui, nós temos uma vida confortável. E às vezes a gente esquece de pensar em outros que, ao invés de estarem estudando, estão tendo que trabalhar para ajudar famílias a comerem. Tem outras crianças que, como esse menininho do lado aqui, olha só, ao invés de trabalhar, gostariam de estar numa sala de aula estudando neste momento. A gente também esquece que existe guerra no mundo e que existem vários países que estão em guerra e que muitas crianças às vezes perderam suas famílias nesses momentos. E por isso é que a gente deve valorizar o que a gente tem, a nossa família, agradecer por termos casa, comida, né, por termos carinho, por sermos cuidados. Né? Então a gente precisa valorizar a nossa vida e precisamos pegar a oportunidade de estudo para crescer, para ajudar outras pessoas que não tenham essas mesmas condições. No fim da página, brincando de filosofar, releia os 2 últimos versos do poema e responda: pois está nas crianças o poder de mudar. Você acha que as crianças podem mesmo mudar as coisas erradas na sociedade? Como? Então pensem um pouquinho. Como que vocês acham que vocês poderiam mudar coisas erradas que acontecem na nossa sociedade? A partir do momento que vocês estudam, a partir do momento que vocês entendem que aquilo é algo errado, que é algo que não deve ser feito, então vocês sabem que quando chegar na fase adulta, vocês não vão cometer o mesmo erro. Nós nascemos para aprender, né? Nós seres humanos. A gente nasce com curiosidade de descobrir, né? Basta olhar para um bebê, né? Ele sai engatinhando, ele sai querendo andar, pegando em tudo, querendo ver o que encaixa, aonde. Isso é curiosidade. Só que se essa curiosidade não for alimentada, ela morre. E aí as pessoas não querem mais ter a curiosidade, não querem aprender. Elas ficam querendo o conhecimento pronto. Então vocês precisam entender que muitas vezes não é só o conhecimento de livros da escola, mas às vezes vocês precisam aprender como reagir numa situação de perigo, o que fazer em caso de incêndio, o que fazer, como reagir diante de pessoas estranhas. Vocês precisam aprender como atravessar a rua. Tudo isso é ensinamento, né? E tudo isso, tudo que vocês aprendem, vocês deixam de ser ignorantes naqueles pontos, naqueles aspectos, né? Vocês passam então a ter um conhecimento. A vida, ela é cheia de desafios, tanto desafios pequenos quanto desafios grandes. E é a curiosidade, é a nossa capacidade de saber que vai fazer com que a gente supere esses pequenos e grandes desafios. Então eu gostaria que vocês refletissem sobre isso. E caso você não saiba como reagir numa situação de perigo, num incêndio, como reagir com pessoas estranhas, seria um ótimo momento para perguntar aos pais de vocês, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus!